Minha gente, ô meu povo, tudo bom com vocês? Demorou um pouquinho pra eu vir, falar um pouquinho sobre esse quadro. Vou falar uma coisa pra vocês, muito difícil de encontrar em português. Então eu pesquisei pra poder encontrar. Fui nas pessoas que sempre eu sigo, que eu busco coisas em português e não achei. Mas eu consegui achar um link, eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem imprimir. E demorou um pouquinho hoje, porque essa pessoa linda aqui entrou em crise, né, mocinho? E deu um pouquinho de trabalho aqui pra mim. Mas agora eu invadi aqui o quarto dele, enquanto ele brinca, ele fica indo pra sala e vindo pra cá. Eu aprendi sobre esse quadro quando o Kevin tava fazendo a terapia aula. Mas nós nunca usamos ele em quadro, como um quadro de rotina, não. Porque era só falado. Então, ele conhece o conceito por ser falado. Então, o conceito é, quando ele quer muito uma coisa, mas ele tem uma tarefa para fazer, ele faz primeiro a tarefa e então ele consegue o que ele quer. Então, essa é uma forma de reforçar que ele primeiro tem que fazer as obrigações, então depois ele ganha. Por exemplo, vamos supor que ele quer comer um doce, então primeiro ele vai comer um pouquinho do arroz, vai comer isso e então ele vai ganhar. Então sempre com o quadro a gente consegue colocar figuras, ou agora eu tô mudando algumas coisas dele, porque como ele tá lendo, eu percebo que ele tem mais atenção quando, além da foto, que ele é muito visual, mas além da foto tem algo para ele ler, então isso vai reforçando mais ele. E o quadro de rotina dele, eu vou fazer outro, eu não sei, eu tô aqui, tô olhando pra ele, porque eu tô vendo, eu uso esse, eu comprei mais cartolina só, colorida, então eu não sei se eu vou fazer outro, se eu vou usar esse mesmo, mas na verdade é que eu preciso trocar essas fotos, porque tem muita foto de quando ele era bebê, então ele já não se reconhece, quando ele vê a foto ele fala que é um bebê. Então eu quero colocar coisas mais atuais. Então, por exemplo, a caminha, ele dormindo, ele ainda era muito pequenininho, ele nem dorme mais nessa caminha pequenininha. Então algumas coisas que mudaram, ele tá crescendo e eu preciso fazer as coisas pra acompanhar ele, né, nesse crescimento. Eu vou estar usando isso ao meu favor nessa questão das crises, que ele tá com autoagressão. Então vai ser pra mim também um auxílio pra poder auxiliar ele a se acalmar. Tava lendo muito sobre isso essa semana e eu tava vendo um vídeo de uma professora de classe especial e ela tava reforçando que quando eles estão assim, nesse momento em crise, que tá muito nervoso, até com autoagressão, o cérebro deles não consegue administrar, não consegue receber linguagem verbal. Então às vezes a gente tá falando e eles não estão recebendo. Então, de repente, esse quadro vai ser uma forma de colocar, por exemplo, fique calmo e então vai ganhar um leite, pare e então vai ganhar um cobertor, coisas assim que eu sei que ele vai querer e que ele tá querendo, ou a bolinha sensorial, entende? Então foi bem legal as dicas dela, assim, o calendário. Então eu peguei aqueles calendários grandões. Ele já tá aprendendo sobre os dias da semana, ele já sabe falar os dias da semana. Então sempre quando eu vou introduzir alguma coisa nova, primeiro eu preciso saber se ele já conhece, por exemplo, ele precisa saber os dias da semana para ele entender que cada dia ele vai num lugar. Então é isso que eu quero fazer. Então em cada um eu tô querendo colocar o dia pra escola, tem dia que ele não vai pra escola, ele vai pra terapia, tem dia que não é terapia, mas é médico. Então eu tô querendo fazer, deixar aqui visualmente pra ele, pra antecipar isso pra ele, pra ter aí menos crises e tá trabalhando com ele aí com a previsibilidade. Então essa é a grande ideia. E também porque às vezes eu falo na noite anterior e aí de manhã ele ainda entra em crise. Então eu sinto que isso aqui vai ajudar bastante a ele estar por dentro da rotina e ter aí um schedule realmente do que nós vamos estar fazendo durante o dia e cada dia da semana, né? E até vou pintar bem colorido sábado e domingo, que é o dia que ele fala que a família é junto. Então ele fica muito feliz, principalmente domingo ele fala family together, que é todo mundo ficar junto. Então vamos trabalhar isso a nosso favor. Eu sempre faço isso, eu vejo algo que ele gosta muito e aí consigo introduzir um trabalho. Daí eu ia falar pra vocês uma coisa também, que eu tô querendo muito fazer há muito tempo e chegou, eu comprei, que é o cronômetro. Então é muito legal esse daqui. Eu vou até deixar o link aqui se vocês tiverem curiosidade. Então, para trabalhar, não só ensinar a hora, mas para trabalhar tempo.
E é uma das coisas que eu tô tendo muito problema com o Kevin. Então, por exemplo, ele tá lá brincando, tudo empolgado e tá na hora de tomar banho pra jantar. Então eu posso falar pra ele, olha, daqui 5 minutos, a hora que tocar a musiquinha, é a hora da gente tomar banho. E daí vai tocar. Deixa eu ver que eu deixei ligado aqui pra vocês verem. Sabe? Então é algo assim que eu tô querendo trabalhar pra ele ter limites também. Porque daí ele entendendo os conceitos, conforme ele tá crescendo, ele precisa entender um pouquinho dos conceitos sobre responsabilidade, sobre tempo. E tá um pouco difícil de eu conseguir passar isso pra ele, então eu acho que com o cronômetro é uma forma de estar ali. Eu já usei no passado, mas ele ainda era muito novinho, então. Sorry? What is it? That's okay. Vocês viram que coisa fofa? Me pedindo um livro de letras. O coração fica assim, né? Gente, tô tão cansada, mas eu vou fazer isso porque eu preciso deixar isso pronto. Tô adiando, sabe? Adiando. Comprei algumas coisas, outras coisas eu gosto de fazer, gosto de plastificar, tudo bonitinho. Mas eu comprei algumas coisas, conforme for chegando, eu vou falando pra vocês e mostrando algumas coisas novas que eu tô trabalhando, tanto a parte do comportamento do Kevin. Eu vou colocar agora, quando chegou o cronômetro, como que eu faço quando chega algo novo pra não deixar ele em crise, porque ele não gosta de surpresa, coisas novas. Então, como que eu fiz? Eu peguei o cronômetro e coloquei algo que ele queria muito fazer. Então, por exemplo, eu falava pra ele assim, daqui 2 minutos, comecei com um tempo bem pequeno, daqui 2 minutos, quando tocar a musiquinha, nós vamos pular no pula-pula, no trampolim. Então, daí quando eu tocava pi, 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 aí pulava, vamos pular. Aí depois vinha e falava, daqui 1 minuto, quando tocar a musiquinha, nós vamos brincar de correr. Aí tocava a musiquinha e a gente saia correndo. Aí depois de novo, 3 minutos, daqui 3 minutos nós vamos brincar de correr e eu vou fazer cosquinha em vocês. Ele ficava animado. Então eu fui reforçando, colocando coisas assim que eu sei que ele gosta, coisas bem simples assim. E deu certo, então ele já tá super acostumado, não tá chorando, não tá estranhando, eu não coloquei nada. Porque o que acontece? Se eu já colocasse, daqui 5 minutos você vai ficar sem iPad, daqui 10 minutos você vai sentar e vai comer, daí pode jogar fora que não ia funcionar. Então, sempre que eu vou colocar algo que eu sei que vai ser pra tentar colocar limites e regras, eu sempre começo reforçando com coisas que ele gosta, com coisas assim legais pra ele. Aí depois eu vou colocando 3 coisas legais, uma coisinha chatinha, então assim, até ir se adaptando e acostumando aí com a nova rotina que vai ser colocada em prática. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que arrumando a bagunça que eu encontrei o que ele usava na escola. Não sei se esse ano eles estão usando, mas então era aqui, ó, olha só, você primeiro senta e faz o trabalho e então ele pode, depois que ele fizer a parte dele, ele pode ir no pula-pula. Aí é voz calma, deixa eu ver isso aqui, fazer a parte dele, o trabalho, ficar na área do trabalho, porque eu quero, inclusive na sexta-feira, na sexta não foi na escola sexta, na quinta, a professora mandou bilhetinho, porque eles foi muito difícil e ela põe cores, sabe? Então com o azul, o comportamento foi ótimo, quando ele veio verde, que não foi muito bom, mas não foi o pior. Mas porque ele tava com dificuldade de ficar sentado na área de fazer as tarefas, né? Igual as outras crianças. Então, é algo que eu vou estar fazendo em casa e eu sei que vai refletir lá também na escola. Porque vai ser algo que ele vai estar fazendo aqui para poder daí ter as coisas dele. Precisa fazer a parte dele, né? Então é isso. Agora tem muito trabalho aqui. Olha, a gente tá quase saindo. Então, cortei aqui um quadrado da cartolina preta, um menor do azul e um do verde. Então a ideia vai ser isso, vai ser colar aqui um do lado do outro, colocar o nominho dele, colocar primeiro e depois e vamos ver. Já já eu mostro pronto pra vocês, mas é isso, nada de tão complicado.
Gente, ficou pronto. Olha só como ficou. Tá vendo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, o dia da terapia. Então, eu coloco aqui primeiro a terapia ocupacional e então o iPad, por exemplo. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, primeiro escola, depois descanso, sabe assim? Olha outro exemplo que dá para usar. Então, primeiro come, por exemplo, o Kevin gosta bastante de macarrão, por isso que eu uso esse. E depois o doce, tá vendo? Então, daí ele já vai se acostumando com esse ritmo. Ele já conhece verbalmente, falando para ele, primeiro isso e então você ganha isso. Aí, às vezes, ele me pede para tomar suco, eu falo, então, primeiro come e depois você toma. Mas como ele tá tendo muita autoagressão, eu acredito que essa parte visual para ele vai auxiliar ele mais ainda a diminuir essa autoagressão e, enfim, vamos ver, né? Torcemos que sim. É isso, gente. A gente aproveitando que eu tô super empolgada hoje, né? Antes de eu ir dormir. Olha esse daqui, que legal. Eu resgatei também. Eu falo pra vocês que eu não jogo as coisas fora do Kevin por isso. Porque isso eu já usei lá atrás e agora eu tô precisando, porque isso aqui vai ajudar ele na comunicação. Então eu fui lá na sala agora, porque tá acordado ainda, e ele tá numa bagunça como bonito, e aí eu perguntei pra ele, como você tá se sentindo agora? Escolhe só um. Aí ele veio, olhou e happy! Ainda falou assim. Então olha que legal. O meu objetivo é que ele me fale isso aqui, ó, quando ele tá doente, porque eu não consigo. E aí os outros dá para eu trabalhar, entendeu? Na questão da crise, de repente ele tá com medo de alguma coisa, ou tá triste. A intenção aqui é auxiliar ele na fala mesmo, não é? E poder ajudar ele nessas crises, né? Mas aqui, mais uma ideia para vocês. Quanto a essa parte de previsibilidade. Eu acredito que tudo isso junto vai ajudar ele nesses comportamentos inadequados, nessas questões da crise. Então, eu vou mostrando para vocês como que eu vou estar usando, como que eu vou estar introduzindo.